Fala aí, seus bicampeões mundiais da FIFA, tudo certo com vocês? Mano, que estrago foi esse do Bayern, hein? Nossa! 10-0, cara, a maior goleada da história do Mundial de Clubes, não do Intercontinental. E nessa eu fiquei até pensando, o que faria o Corinthians do Dorival se tivesse no lugar dos caras, sem tirar o pé? Será que faria uns 5, 6, jogando sérios 90 minutos? Assim, brincadeiras à parte, né, Fel? A gente brinca, assim, mas sabe também que o Ramon, por exemplo, que a gente idolatrava lá atrás, conseguiu tomar um 3-0 de um Barcelona de Guayaquil. Só que, cara, a sensação que eu tenho hoje, que o Dorival deixa do trabalho dele até aqui, em 11 jogos disputados, é que o Corinthians não vai ser um time como era o do Ramon também, de fazer muitos gols. Tomava, mas fazia muito. Pelo menos pra mim, tá claro que a filosofia que o Dorival pretende implantar é de um time que vai sofrer, que vai jogar atrás, que não vai jogar bonito, né, não vai jogar pra golear, mas que a intenção é de não ser vazado. Talvez aposte ainda mais nos lançamentos do Garro pro Yuri, ou pro ponta que ele gosta de ter, pra ver se sai alguma coisa. E é aquilo, é um estilo de jogo que empolga, que você liga a TV ansioso pra ver, que você fala, não, hoje o Corinthians vai pegar um time de Série C na Copa do Brasil e vai humilhar. Muito longe disso, né? Mas se calhar de der certo, se for um time que dê resultado, seria um trabalho brilhante por parte dele, visto que até ontem, com esses mesmos jogadores, a gente não passava 2 jogos sem ser vazado. Era todo jogo tomando gol de todo mundo. Por outro lado, cara, pro tamanho da folha e principalmente pra qualidade dos jogadores que nós temos, principalmente do meio pra frente, pra mim seria um desperdício se jogasse assim, porque hoje em dia esse estilo de jogo não tem mais a mesma eficiência de antigamente, que jogava ali o time do Carille, do Tite, retrancado e conseguia ganhar todo o jogo. Não, cara, contra times melhores aí como o Flamengo, o Verdinho, até o Bragantino se brincar, eu não sei se a gente aguentaria tomar pancada os 90 minutos e não ser vazado nenhuma vez, né? Mas é isso, cara. Preocupante o rumo que o trabalho dele pode tomar, mas vamos torcer pra que dê certo. Se for assim, que dê certo, né? Fazer o quê? Bom, e depois de tanto tempo, a espera finalmente acabou. O Corinthians começou a reforma geral do gramado da Neoquímica Arena, que geralmente é programada para acontecer no final de ano sim, ano não, mas acabaram adiando para esse mês por razões óbvias que eu não preciso mencionar. E por enquanto, ainda não vamos ter aquela remoção completa de ficar só a terra, só o barro, o laranjão. Mas quando esse período chegar, pode ser até que o Corinthians promova alguns eventos, como aquele dos carros monstro e tudo mais, até para arrecadar uma grana também durante esse tempo parado. E até por isso também é bem provável que a gente não veja amistosos do Timão em Itaquera, porque essa troca de gramados deve levar praticamente o período inteiro da paralisação até ser concluído. Enfim, e só uma amostra de como essa troca é necessária, se eu não me engano, o Casemiro, no pós-jogo do Brasil contra o Paraguai, comentou que ele gosta de jogar em Itaquera, que acha o gramado um dos melhores do Brasil a nível europeu, melhor do que muitos, ele falou também, né? Só que dessa vez ele conseguiu perceber que o gramado não estava nas melhores condições, e não estava mesmo. A área do goleiro que o diga, tava só o barro, sobrevivendo de ajustes toda semana para pelo menos parecer que tá bom, né? A famosa maquiagem. E é isso, agora vai passar por esse processo transformador que, mano, vai fazer toda a diferença pro resto da nossa temporada, com toda certeza, falou? Mano, não vai ter jeito mesmo, hein? O trio Academia do Corinthians, o trio inteiro tá ameaçado nessa janela, porque não basta as notícias que andam circulando aí sobre a saída do Garro, o Yuri então nem se fala. Dessa vez, vindo lá do outro lado do mundo, da Turquia, dizem alguns jornais que o Besiktas estaria atrás de Memphis Depay e que o atacante até toparia jogar por lá nos próximos meses. Pois é, as recentes atuações do Memphis pela seleção reacendeu esse interesse de alguns europeus em seu futebol, principalmente desses países que adoram trazer essas estrelas em fim de carreira, como a Turquia. E bem, nesse caso, por incrível que pareça, cara, também não seria nenhum absurdo pensar que o Memphis realmente pode aceitar ir pra lá, porque infelizmente o Corinthians tá muito perto de ser eliminado numa Copa do Brasil, por exemplo, né? Se calhar de ser eliminado nas oitavas pro rival, eu torço pra que não, mas hoje é o mais provável de acontecer, só iria disputar o Brasileirão, que a gente também não tem como ir muito longe. Até entre os 4 primeiros, por exemplo, eu acho difícil de imaginar. Então, se calhar de ser eliminado mesmo, pode ser que ele aceite ir pra lá, já que seria bem na época que a janela estaria aberta. E lembrando que no contrato dele, ainda tem uma cláusula muito da covarde, por sinal, que foi pensada exatamente para momentos como esse, onde qualquer proposta acima de 10 milhões de euros que chegar, ele pode simplesmente escolher se vai sair ou não. E mais, desses 10 milhões ainda, ele ficaria com mais uma porcentagem. Ou seja, não teria vantagem nenhuma pra gente e por isso preocupa muito a diretoria. Mas é isso, só torço para que não chegue nada, para que ele não queira sair, porque seria um baque enorme pra gente, principalmente sem receber dinheiro para poder contratar outro jogador, né? Bom, e por falar em saída, esse que pra mim é mais certo ainda que pode estar dando adeus nessa janela, o Coronado não só teve algumas sondagens, como de acordo com o All Sports, já tem até uma proposta na mesa pra voltar pra lá. E dessa vez ele ainda avalia com mais atenção, principalmente depois desses 2 últimos jogos, que ele ficou no banco, e no último, cara, o Dorival até justificou, dizendo que não colocou ele por opção técnica. Tipo assim, ele não jogou porque o Dorival não quis. Inclusive até disse que ele treinou bem, que poderia ter começado jogando, que ele queria alguém pra atuar por aquele lado esquerdo, mas no final
Dorival, nem em campo ele entrou. Quer dizer, ele foi de opção no time titular, treinou bem durante a semana para esquentar banco os 90 minutos de um dia pro outro. Pô, Dorival, conta outra, né? Porque essa conta não bate. Enfim, de todo jeito, cara, depois do que aconteceu, as chances dele sair nessa janela ficaram ainda maiores, porque ficou evidente que o Dorival não pretende contar com ele pro resto dessa temporada, mesmo eu achando isso uma burrice completa. Porque vamos combinar, cara, ele coloca o Charles, o Rian, colocava o Alex Santana, e até aí sem problemas. Mas pra colocar o Coronado, aí nada a ver, aí só ele é ruim, cara, eu sigo achando que é um baita erro o Corinthians se livrar de um jogador assim, pelo menos nessa janela. Quer se livrar? Se livra no final do ano, monta outro time, mas não se livra agora. Ah, mas ele não se provou até hoje, custa 2 milhões por mês pra ficar no banco, é melhor se livrar logo, já economiza um dinheiro. Assim, a gente adora pagar um pau pra um Flamengo da vida quando os caras tiram, sei lá, o Bruno Henrique e entra o Cebolinha. Mas aqui não, se o cara é caro demais e é banco, aí ele não presta. Falar que precisa ter elenco só quando convém, né? E ele nem custa 2 milhões por mês, já começa por aí. Mas é isso, cara, eu entendo o lado financeiro, se der pra trazer outro melhor e mais barato, seria o ideal, claro, mas também se fosse tão fácil assim, time nenhum do mundo ia pagar caro em ninguém. Pra que você pode trazer outro melhor e mais barato? E tá aí, Coronado muito perto de deixar o timão, seja pra Arábia ou pra um time do Brasil, mas fato é que por aqui não deve ficar, falou? E o Yuri Alberto, que tá tratando uma fratura na coluna desde o jogo contra o Galo, que nessa semana, que os jogadores por sinal estão de férias até o dia 28 desse mês, aproveitou para viajar para os Estados Unidos, mas não para se divertir, para ver o Mickey, para curtir Miami, não. Talvez, né? Não sei, mas também para tratar esse problema de forma especial, já que por lá ele se encontrou com um ex-preparador físico do Corinthians, né, o Gustavo Jorge, que hoje trabalha por fora com ele para acelerar essa recuperação. E detalhe, eu não sei se por ele ser novo, só ter 24 anos, ou pelos aparelhos de última geração que o Corinthians usou nele nesse meio tempo, mas a previsão que inicialmente seria dele voltar no mínimo em agosto, com mais ou menos 3 meses fora dos gramados, deve acontecer bem mais cedo, em meados de julho, como o próprio Yuri revelou numa conversa com o Kleber Machado, que ele já tá muito bem e que tá muito prestes a voltar. Então assim, é uma notícia muito positiva pro Corinthians, porque pode ter a volta de um dos seus principais jogadores pro jogo mais importante da temporada, que vai ser esse derby pela Copa do Brasil. Então, cara, espero muito que ele volte mesmo, e volte bem, né, 100%, sem nenhum problema, porque não é só uma questão do Yuri voltar, é uma questão de quem está jogando no lugar dele, né? Não dá pra saber se o Dorival coloca o Memphis, se vai de Romero, de Hector, de qualquer jeito, não me parece que daria o mesmo resultado, tá? Então, que bom que ele está voltando e que volte 100%, tomara a Deus, certo? Então, fiel, é isso por hoje. E antes de vocês saírem do vídeo, não se esqueça de deixar a curtida e se inscrever no canal, que já vai estar me ajudando demais e vai contribuir para mais vídeos por aqui, certo? Espero vocês numa próxima, tamo junto e vai, Corinthians!